Eu tive um mérito de ter mantido a perseverança de saber que eu estava plantando da maneira correta. A síndrome do impostor gritando no ouvido, a empresa, de certa forma, sacudindo um pouco o ambiente em termos de estabilidade, mas as pessoas confiaram em mim, porque eu tinha track record. Mas nem eu já sabia se eu ia confiar em mim. A única certeza que eu tinha era que não existia um modelo, não faria sentido eu mudar a minha essência pelo resultado, eu tinha que manter o meu modelo. E o que aconteceu nos meses seguintes, até 31 de maio, que é quando acabava o ano fiscal daquela companhia, eu fui o que mais vendeu na América Latina. Porque tudo que eu plantei, chegou minha hora de colher, e eu colhi tudo junto. Então aquele ano, quem olha, eu fui o cara de mais performance. Mas ninguém imagina que deste ano de maior performance, eu fiquei 5 meses sem ter nenhuma performance. Caraca. Mas eu tive o apoio, por isso que eu digo que é importante. Não importa se eu tivesse certeza em tudo, se eu não tivesse apoio da companhia, eu não teria esse resultado. Porque eu me demiti antes, iam me trocar, não sei o que iam fazer. Mas eu sabia que eu tinha que plantar todo dia. Então, nem um dia eu acordava dizendo assim, ó céus, ó vida, não tá dando certo. Eu acordava dizendo assim, vamos lá que eu tenho que fazer isso mais vezes. E mais vezes, e mais vezes. Até uma hora que Carlos, coisa volta. Eu acho que você trouxe aqui uma das situações mais desafiadoras da Forge. E eu vou te explicar o porquê. Eu acho que a parte mais difícil de todo o processo não é a pressão, não é a parte de aprender. Por quê? Porque chega uma hora, a pressão era difícil no início, pô. Mas chega uma hora que você se acostuma e você começa a entender que faz parte do processo e aquilo vai passar em algum momento. Mas sabe o que na minha visão é o mais desafiador? É você gastar muita energia, fazer. Não enxergar visivelmente o resultado e não saber se você vai colher isso uma hora. Porque imagina você chegar lá um dia antes de você começar a colher, a empresa te demite. Sacou? Então assim, eu acho que esse exemplo que você trouxe é o exemplo da parte mais desafiadora da Forge. E agora eu quero trazer isso e quero entender o seguinte, o que te faz alimentar, ter essa fé, por exemplo, que, por exemplo, você vai colher em algum momento, o que te motivou ali a continuar plantando? Como é que foi essa situação pra você? Aí tu vê como as coisas encaixam dos princípios, né? A minha vida inteira eu servi, que eu falei. Como eu sabia que eu estava fazendo o melhor pro cliente, o tempo inteiro, com responsabilidade da empresa que eu estava, as pessoas confundem servir com ser bobo, né? Não tô falando de ser bobo, tô dizendo o seguinte, cara, toda visita que eu fazia no cliente, eu tentava agregar valor para o cliente. Isso que é servir para mim. Eu não tentava vender a minha bigorna, eu tentava dizer para ele o que eu no lugar dele faria. Muitas vezes, como eu disse, não era vender bigorna. E no momento que eu fazia o certo vai prevalecer. Entendi. Eu podia até ter vendido mais bigorna se eu tivesse sido mais incisivo, tivesse um traquejo ali, mas talvez o cara não precisasse. Ou até precisasse, mas aí não era inteligente da minha parte fazer daquele jeito. Eu vou dar um exemplo do meu momento hoje. Qual é a minha atividade-chave? A minha atividade-chave quando eu era executivo multinacional não era liderar vendas, era servir cliente. A minha atividade-chave hoje é servir cliente, só que é diferente. Antigamente eu servia cliente como? Ajudando no plano estratégico das companhias, para onde o mercado estava indo, antecipando tendência, etc. e tal. Hoje é gerar conteúdo. Uau. A minha atividade fim não é vender o meu conhecimento, é gerar conteúdo de graça. Porque o dia que eu parar de fazer isso, eu paro de ser a minha essência. O meu propósito. Mas não propósito nesse lado assim, de abraçar a árvore, não é isso. O propósito de atividade-chave. Por que eu decidi essa carreira? Porque eu acredito que eu posso agregar muito na vida das pessoas, dos empresários, etc. Então o que eu tenho que fazer para isso? Todo dia gerar conteúdo. O que vai acontecer? Em algum momento, eu vou ser remunerado por isso. Mas se eu começar pensando em ser remunerado, eu não vou gerar o conteúdo genuíno. Entende? Entendi. Só que eu, felizmente, consegui me organizar para fazer isso, né? Porque eu tenho uma vida pregressa que me patrocina para fazer isso. Mas, anteriormente, eu não tinha isso e também servia. Eu também servia. Pô, da onde eu vim, o que eu fiz a vida inteira, eu só tive sucesso porque eu entendia que eu tinha que ser sempre melhor no que eu fizesse, no sentido de eu me dedicar o máximo que eu pudesse, buscar sempre o over-delivery e buscar servir. São as 3 coisas que me acompanharam. E pode pegar qualquer pessoa de sucesso, quem é que não faz isso? Tá, então mesmo quando você não tinha tanto recurso financeiro, você já agia dessa forma? É, quando não tinha nada. Eu lavava caminhão com 13 anos. Uau. Lavar caminhão. Aí tu me pergunta assim, pô, mas o que tu fazia? Lavar caminhão? Às vezes eu secava e não era pago pra secar. Eu tava com tempo, por que eu não vou secar o caminhão? Só porque o cara não me pagou? Mas que burro. Eu prefiro sentar na grama e ficar olhando o caminhão molhado e não ganhar nada? Ou eu secar o caminhão do cara e pensar, esse cara vai ver que eu tô me esforçando e quem sabe um dia ele vai me valorizar? Eu não tinha nada a ganhar ficar sentado na grama.
Só que a maioria das pessoas senta na grama. É que nem no trabalho. O cara... E eu lembro, quando eu falo senta na grama, eu tô lembrando do lugar que eu ficava. Eu tô falando pra ti agora, vendo a casa que eu ficava, um gramado na frente, assim. E é visual pra mim. Só que eu não pensava com esse discernimento que eu tô contando aqui. Na hora era intuitivo. Era intuitivo. Tipo, vou fazer. Até, sei lá, sabe? E eu era um cara muito vítima, tá? Eu tinha uma coisa que me freou muito no início da minha carreira era que eu tinha um comportamento de vitimismo. Coitadinho de mim. Coitadinho de mim passar por isso. Só que, felizmente, eu tive uma força maior do que ser vítima. Mas muitas pessoas não têm. Então elas param pra... Essa força maior se diz querer dar certo. É, de querer dar certo, de precisar mudar de vida, de entender que só dependia de mim mudar, que eu tinha que buscar as coisas que eu queria, eu tinha que surpreender as pessoas. Então isso estava em mim. Eu não sei te dizer se estava em mim, se foi minha mãe, se foi meu pai, se foi minha irmã, o ambiente, eu não sei explicar. Mas estava em mim, né? Certamente o ambiente, ele te forja para isso, né? É. Mas, como eu digo, como eu pensava com 13, eu penso hoje. Em termos de princípios, De né? princípio. E aí tu para pra pensar, é difícil pensar... Vamos fazer um exemplo. Imagina que a gente foi convidado para um evento, agora tem 100 pessoas num lobby de um hotel. Nós chegamos lá, eu sou um cara introspectivo. Eu não chego lá e vou me apresentar para cada pessoa. Para mim é desconfortável fazer isso. Eu sou um cara mais introspectivo. Não é tímido, né? Timidez é uma coisa. Introspectivo é aquela pessoa que não gosta de se expandir, quer ficar na dele. Então, mas, pô, pera só um pouquinho. Então é difícil para ti? É, mas eu aprendi desde cedo que se eu tentar me apresentar, eu tenho dificuldade, mas se eu tentar ajudar, eu tenho o maior prazer. Então eu chego para as pessoas e pergunto, como é que eu te ajudo? No momento que eu chego e me apresento para ti e digo como é que eu te ajudo, eu sou melhor recebido e eu me sinto bem porque eu estou servindo. Olha que troca simples. Para pensar num lugar, se alguém cai no chão, tu não ia lá correr levantar? Tu ia dizer, não vou lá, eu não conheço a pessoa. Pô. Uau, Então, faz sentido. Né? Então a gente tem um viés de achar que a gente tem que ser interesseiro. Na verdade, a gente tem que ser interessante para as pessoas. Né? Entendi. E a gente percebe muito nesse... Como a gente conversa com muita gente, é muito natural que a gente acaba tendo mais acesso, que a gente acaba se conectando com outras pessoas. É muito natural. E aí, a gente até falei isso ontem aqui na entrevista de ontem, que as pessoas começam a vir até você com o intuito de querer algo, no sentido assim, pô, não, vou estar na entrevista tal, pô, fulano de tal vai estar aí, tal, vai assistir tal presencialmente. E aí a gente fala assim, tá, não, mas eu tenho o link do YouTube aqui, óbvio, fica assistindo, cara, pode falar, não, quero estar lá presente, quero conhecer o fulano de tal. Mas a pessoa em nenhum momento ela tá preocupada em como ela pode fazer algo pra estar aqui. Ela simplesmente assim, ela acha que a gente tem a obrigação de tipo assim, ó, cara, você tem que me ajudar. E aí, quando você para pra pensar nisso de fato, você vê que é um comportamento muito comum, né? Muitas vezes eu fiz isso também, sem inconsciente, porque a gente tem essa tendência a pensar primeiro na gente, né? Como que aquela pessoa pode me ajudar? E quando você fala isso, deve incomodar muita gente, porque é totalmente contra-intuitivo. É totalmente contra e é muito bem aceito, né? Porque surpreende, né? A pessoa fica, como assim? Mas, cara, isso é essência, tá? Eu não... Não precisou forçar isso. Não, né? até porque com 13 anos eu não ia conseguir fazer isso. Entendi. Né? Então foi minha essência. Mas com o tempo a gente começa a ter maturidade de entender que a gente tem que agregar valor nas relações, que networking é muito mais de dar do que receber. É um pouco de cliente, né? Ou seja, o cliente, o dinheiro que ele deixa tem que ser sempre menor do que o valor que ele leva. Entendi. Entendeu? É difícil, as pessoas querem fazer o ganha-ganha. Não existe, cara. Tu tem que servir.